mundo espiritual. Então, essas brechas, por exemplo, derramamento de sangue, envolvimento com ocultismo, muitos níveis de perversidade sexual podem começar a atuar. A Lilith, ela tem 3 faces. Uma face que ela é mais... Como que é a face? São 3 atuações diferentes. Ela tem a face onde ela é mais opressora. Então, ela atua num campo interno, num campo de atacar a mente, de trazer muito desejo pelo oculto, pelas partes terríveis. O pior que pode se acontecer. Então, o que acontece? A pessoa começa a gostar muito de filmes de terror. Ela começa a gostar muito de filme e série que envolva bruxaria, feitiçaria. Eu digo algo pra você, meu irmão. Eu sempre gostei muito disso. Sempre me interessei muito disso. Quando eu era criança. Quando eu não conhecia o Senhor Jesus. Eu gostava de tudo que envolvia. Eu tinha roupa preta, capa preta. Eu tinha aquelas coisas, tudo que você pode imaginar. Tudo isso daí. Eu sempre gostei. Por quê? Geralmente, quando a pessoa tem uma vocação muito forte para a libertação e para o profético, desde muito cedo ela vai começar a ser desperta por um interesse pelo oculto, porque os demônios querem aquela pessoa. Eu lembro que uma semana antes de eu me batizar nas águas, eu comecei a ter visões de entidades. Eu fechava os olhos e eu via entidades. E o inimigo disse, eu escutei. As trevas diziam para mim assim, se consagra como bruxo. Se consagra para servir a mim. Eles me convidaram uma semana antes de eu me batizar. E quando eu contei isso para minha mãe dentro do carro, ela ficou com medo. Porque ela pensou assim, meu Deus, o que ele tá falando, né? Porque, meu Deus do céu, imagina um filho querer se consagrar às trevas. Eu lembro até hoje, eu fui buscar como é que fazia para fazer isso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me tocou de tal forma que quando eu me batizei nas águas, eu firmei uma aliança com o Senhor e eu disse assim, Deus, eu vou ser um dos maiores ministros de libertação, porque aonde eu passei eu quero manifestar um som de libertação por essas pessoas. Então, quando as trevas me convidaram para servir, para me entregar, para me consagrar, tem pessoas que nascem já numa linhagem, né, de questões de pai, mãe, avó, que serviram as trevas, ou foram curandeiros, ou questões assim. Isso também envolve espírito de ocultismo. Isso também abre legalidade, curandeirismo, essas questões. Abre legalidade para Lilith também. Mas tudo isso é uma clara evidência de que Deus, ele quer usar a pessoa principalmente em libertação. As 2 outras faces da Lilith é qual? A face mágica, que é um envolvimento muito oculto, e a face sedutora, que é a parte da perversidade. Da perversidade no campo sexual. Então, a primeira face é a face opressora, onde ela oprime no interno. Depois vem a face mágica, que ela vai ali trazer esse despertar muito forte. E ali a face da imoralidade, né? A sedutora. Então, eu vejo sim que tem atuado muito nesse tempo. Por exemplo, eu falei que o horóscopo e o signo corrompe o quê? A identidade da pessoa. O nosso Senhor Jesus colocou um design original, um DNA, um padrão original. Um propósito original no nosso interior. E o que acontece? Quando a pessoa está em formação da identidade dela, ela quer se espelhar em alguém. Alguém ela quer se espelhar, alguém ela quer aprender. E na atualidade, com rede social, a pessoa gasta tanto tempo ali que ela começa a se espelhar. Talvez porque em casa não tem alguém que venha se espelhar para conseguir desfrutar de um espelho de Jesus Cristo. Então, o próprio inimigo começa a despertar o quê? Uma mente conturbada, começa a despertar opressão, começa a despertar um nível de ansiedade muito grande, começa a despertar um nível de depressão muito grande nos jovens, e aí o que acontece? A alma da pessoa tá ferida, aí ela começa a mudar o externo. Porque Satanás, ele atua quase que em primazia, primeiro no interno, e depois ele começa a transferir para o externo. É por isso que a palavra de Deus nos diz o quê? Que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Vai jorrar do nosso interior a presença. É do interior para o exterior. Então, o nosso Deus atua internamente, pois o Espírito Santo está no nosso interno, e ele manifesta para o externo, que já está confiado no nosso interno. Então, o inimigo, ele tenta copiar o que vem de Deus. Ele corrompe primeiro a alma, ele oprime primeiro a alma, a mente, para que no físico, como que é no físico? Pessoas que buscam se mutilar, pessoas que buscam trocar as vestes de uma forma assim que é apavorante. A gente fala, mas Jesus, o que é isso? Como é que essa pessoa consegue se vestir dessa maneira? Um estilo que né, a gente fala, meu Deus, isso não é um padrão normal, não é um padrão comum, né? Não que a gente tem que ser comum, a gente tem que ser dominante, né? Eu aprendi que quando a gente chegar num lugar, a gente tem que chegar governando. Mas a gente vê que há uma deturpação
E as nossas vestes, elas são proféticas, principalmente para um homem e uma mulher de Deus. Quando eu escolho as cores da minha roupa, eu não escolho de qualquer forma. Eu escolho porque tem um símbolo espiritual. Porque quando a gente vai ler a Bíblia, nós vamos ver que na palavra nos mostra significados proféticos das cores. E ali o Senhor começa a nos ensinar. Então, tudo na nossa vida fala. Tudo. E os espíritos da Lilith, principalmente por depressão e por ansiedade, uma das revelações que Deus me deu sobre depressão, ansiedade e pecado. Quando nós vamos estudar a Bíblia, a palavra nos fala o quê? Jesus, o nosso Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passado, presente e futuro. Então, ele é o mesmo Deus que atua na dimensão do passado, na dimensão do presente e na dimensão do futuro. Como que hoje em dia os espíritos da Lilith ou outros espíritos que estão debaixo do seu governo atuam? No passado, eles atuam com depressão, prendendo a alma da pessoa no passado, porque a nossa alma tende a viver no passado, tende a viver presa em quê? Em traumas, em feridas, em problemas que já aconteceu. O nosso corpo tende a viver no presente. E o que acontece? O nosso corpo, nós podemos estar presos na dimensão do presente. Aí eu falei para Deus assim, mas Deus, como é que nós vamos ficar presos na dimensão do presente? Nós temos que viver o presente, né? E aí o Senhor disse assim, muitas pessoas ficam presas na dimensão do presente por pecados. E na dimensão do futuro, como é que fica preso? O nosso espírito, por isso que na Bíblia nós vemos visões, porque a visão, ela vem no espírito, e a gente vê o futuro. O diabo pode prender alguém no futuro por excesso de futuro. O que é o excesso de futuro? Ansiedade. Então, nessas 3 dimensões, passado, presente e futuro, o inimigo pode tentar prender. E a Lilith tem corrompido para despertar o desejo pelo oculto muito fortemente nesse tempo. É algo mais enrustido, muitas das vezes, que pode passar desapercebido em filmes, em desenhos. Às vezes tem uma pessoa num filme falando uma palavra em latim. Esses dias eu estava vendo um filme de libertação. Eu gosto de filme de libertação. Mas antes de orar, antes de ver o filme, eu orei. Falei, Deus, eu fecho todo o portal espiritual das trevas, tudo aquilo que possa entrar na minha casa. E eu fui ver esse filme. Era baseado em fatos reais, tinha acontecido de fato. E o que aconteceu? Eu senti opressão naquele filme. E a pessoa do filme começou a falar umas línguas, acredito ser latim ou outra, só que eu fiquei pensando depois, eu não sei o que aquela pessoa falou. Vai que ela estava lançando uma maldição para entrar na minha casa, amaldiçoar minha família, fazer o que tiver que fazer. Então, o espírito da Lilith atuando com jovens, com essa juventude, ele atua principalmente por meio daquilo que é mais fácil acesso, as plataformas digitais. É o que eu disse, o ocultismo, ele tá cada vez mais acessível, mais fácil. E o que acontece? Uma das teclas que eu bato bastante é essa. Porque os cristãos, quando nós temos uma dependência espiritual de alguém interpretar um sonho ou uma visão, como que é essa dependência? Buscando na rede social, buscando em sites, buscando em qualquer lugar. Só que a pessoa não dobra o joelho para pedir discernimento para Deus. E há dias atrás eu estava orando no secreto e Deus me deu uma pregação só sobre isso. Porque o profeta Daniel, ele teve, digamos que, uma missão para ele e os outros não morrerem. Ele teve que buscar em Deus qual era o sonho que o rei tinha tido e a interpretação do sonho, daquela experiência. Então, hoje em dia, os cristãos, ao invés de ele dobrar o joelho no chão, ir pro jejum, buscar discernimento espiritual, a Bíblia é profética. Quando a palavra de Deus ela nos mostra símbolos, e grande parte dos símbolos que tem na Bíblia aparecem nos nossos sonhos. Só que por muitas das vezes a pessoa não lê a Bíblia, ela não vê os símbolos espirituais que tem na palavra dentro dos sonhos. Então, por exemplo, muitas das vezes as pessoas sonham com água, às vezes com água suja, às vezes com água limpa, mas a Bíblia nos mostra o significado bíblico da água. A água é o evangelho, é a revelação, é a palavra de Deus. Então, nós compreendemos que os sonhos, eles têm que ser interpretados pelo Espírito Santo, com certeza. Deus pode usar pessoas que carregam essa habilidade, com certeza, eu creio nisso. Mas nunca nós podemos estagnar os nossos sentidos espirituais, gerando dependência espiritual de alguém. E aí, o que acontece? Busca por horóscopo, busca por signos, busca por esses sites, e tudo isso começa o quê? A deixar você, digamos que lento no mundo espiritual. Você não se estica espiritualmente. Se esticar é o quê? É você se confrontar a buscar discernimento, mudança e uma sensibilidade maior.
Hoje em dia, as pessoas não conseguem ter discernimento das suas visões e sonhos porque elas não se esticam espiritualmente. Como é que se estica espiritualmente para discernir os sonhos e visões? Quando você dobra o seu joelho e você simplesmente começa a intencionar no seu coração, pedir para Deus. Intencionar é pedir. É você pedir para Deus assim, Senhor, eu quero entender. E você fica ali. Deus pode dar naquele momento a interpretação. Teve sonhos e visões que eu tive que eu só fui entender meses depois. Não era o tempo de discernir naquela situação. E depois de muito tempo o Senhor trazia o discernimento daquele sonho. Então, o ocultismo, como eu estava falando, ele não é mais tão oculto como antes. Hoje em dia você entra em qualquer site, você vai achar algo do ocultismo e espíritos estão conectados. A Lilith tem outros espíritos conectados junto com ela, que trabalham em, digamos, uma unidade, que é algo que os cristãos estão perdendo, mas os demônios se reorganizam e se unem para se levantar contra o corpo de Cristo. Forte. Falando, você disse também que a Lilith tem uma face que é a magia. É a magia. O que seria essa magia? A mágica, a magia, ou feitiçaria, ou ocultismo, ele envolve muitas esferas. Por exemplo, tem aquilo que é mais simples, por exemplo, as questões de simpatias, de curandeirismo. Às vezes a pessoa conhecia alguém que curava. Deus pode usar? Deus pode usar por graça e misericórdia, mas grande parte dessas pessoas que curam sem ser através do nome de Jesus estão debaixo de um espírito que ele, digamos, copia o movimento do Espírito Santo. E eu já quero entrar no parênteses aqui sobre a Lilith. A Lilith, ela pode andar com outros dois espíritos, que é a Kundalini e o espírito de Piton. Kundalini é quem? A Bíblia nunca vai falar o nome Kundalini, mas a Bíblia vai falar espírito de engano. O espírito de engano é o espírito que tenta copiar o mover genuíno do Espírito Santo. E o que é a Piton? A pitonisa, né? Quando o apóstolo Paulo, ele viu aquela mulher, a mulher declarava uma verdade. Ela dizia o quê? Eles são homem de Deus. Esse homem aí é um homem de Deus. O apóstolo Paulo é um homem de Deus. Ela estava falando até uma verdade, mas ela estava servindo aos seus senhores, gerando dinheiro. Ela estava debaixo de um espírito de adivinhação. Então, Lilith, Kundalini e Piton podem andar juntas. Muitas pessoas que têm problema na coluna vertebral não é físico. É muito por causa de demônios, principalmente a Lilith e a Kundalini. Elas atuam em unidade para trazer o quê? Problemas na coluna, para trazer essa deturpação para a parte mágica. Então, a Lilith, ela é o demônio cabeça da bruxaria, digamos assim. Ela é o espírito cabeça principal. Então, o ocultismo, a bruxaria, ela entra em níveis muito, muito rasos, muito pequenininhos. A pessoa vai se envolvendo. Pessoas, às vezes, jogam o tabuleiro Ouija. Já se tiveram contato, né? Pegar o tabuleiro, começar a entrar em contato com entidades. Eu sempre gostei muito de contos sobrenaturais, né? Então, eu estudei, né? Já aprendi sobre um casal que eles eram atuantes só nessa área. Não eram cristãos, mas eles atuavam só para descobrir fenômenos paranormais, de casas assombradas, que acontecia, né? Atuações e manifestações demoníacas. E eu sempre gostei muito disso. Eu sempre me interessei por esses relatos, como é que foi, como é que aconteceu. E escutando, há dias atrás, eu escutei um relato, né, deles contando, pessoas contando de como é que eles tiveram essas experiências. E eu digo para você, meu irmão, o espírito da Lilith, ele atua para a pessoa não achar aquilo anormal. Para a magia, para a feitiçaria, para o ocultismo não ser anormal, mas ser algo comum. É normal, não tem importância eu gostar ali de uma questão, né, de bruxa, eu gostar desse tipo de sacrifício, não tem importância nenhuma, é normal. Só que é aí que o espírito da Lilith, na face mágica, começa a atuar de forma mais intensa. E aí ele tem níveis, ele vai despertando um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Só que quando ele começa a despertar um nível mais intenso, ele aí faz a pessoa se voltar para atuar, para trabalhar, para servir aquela entidade. Bom, você acredita que os filmes daqueles filmes da magia, né? Não vou falar aqui para não dar problema, mas esse filme desse grande, como que eu posso falar para não dizer o nome do negócio lá, cara, para não dar problema para mim? Esses filmes de magia, né, que a gente assiste desde criança por aí, né, e até hoje faz muito sucesso. Você acha que o espírito de Lilith tá muito ali dentro desses filmes que eles divulgam?
Não só o espírito de Lilith, mas o que que acontece? Eu lembro que eu gostava muito de assistir filmes de terror. E o que que acontece? Todas as vezes que eu gostava muito. Todas as vezes que eu andava dentro de casa, eu via um homem com as mãos pra trás assim. Ele tava abaixado e ele corria atrás de mim. Eu via isso. Depois que eu me converti, depois que eu me alinhei no Senhor, eu não tive mais isso, eu não vi mais isso. Mas, um princípio que eu percebi que começa a acontecer quando a pessoa vê filme de terror, ela começa a sentir como se tivesse alguém observando ela, perseguindo ela. Por exemplo, tem muita gente que não consegue andar em casa com a luz desligada. Porque tem medo de um bicho aparecer, de um demônio pegar aquela pessoa. Então, esses filmes, eles abrem brecha não só pra Lilith. O ocultismo tá muito forte por causa da Lilith. Mas abre brecha pra quê? Pro espírito do medo e desespero. Esses dias, eu vi, como eu falei anteriormente, esse relato sobrenatural. Era um relato, não era, por exemplo, eu tava vendo um filme de terror. Era um relato sobrenatural de algo que um casal tinha vivido. Quando eu estava orando, eu via na visão espiritual a cabeça de um homem, um velho. Só que não era um homem, era um demônio. Na minha janela. Na visão espiritual eu via isso. Eu falei, espírito do medo, sai agora em nome de Jesus. Porque eu sabia que tinha um espírito maligno ali, que veio pra tentar me oprimir. Mas ele tava na janela, ele não conseguia entrar. Ele não conseguia entrar porque ele entendia que ali era um território consagrado ao Senhor Jesus. Mas o que acontece? Às vezes, já vi uma certa feita algo que eu quero trazer aqui. Teve um satanista que uma vez, ele fez um vídeo e viralizou muito. E ele começou a lançar maldição por meio do vídeo. E as pessoas escutavam e a maldição entrava dentro da casa delas. Então, às vezes, os demônios podem entrar de um jeito que a gente nem imagina. Por uma maldição ou por uma música subliminar, algo oculto que a gente ouviu num filme, numa série, ou num simples vídeo rápido que foi passando numa rede social. Pode acontecer demais. Tem um filme aqui muito, muito conhecido, que é onde tem um personagem chamado Fiona, que ela se transforma à noite. Uau. Pode ver, ó. Alguns analistas eles analisam que ela se transforma somente à noite, né? Como que você vê essa... Olha aí. Como que você vê essa conexão? Há uma conexão aí com o espírito de Lilith e a mulher da noite? Vamos lá. Eu amava esse filme, eu assisti todos esses filmes quando eu era menor, gostava muito desse filme específico que o senhor falou. E o que acontece? Não só esse filme, mas tem um filme muito famoso de uma princesa de gelo que representa o espírito da Lilith. A Frozen. Exato. Vamos lá. Representa a atuação do espírito da Lilith. É muito bonitinho, é muito legal, é muito encantamento, mas esse espírito, ele está atuando por trás daquilo. Então, o que acontece? Quando há essa deturpação, por exemplo, nesse filme que o senhor falou, não digo que seja só a Lilith, porque a gente não pode dizer que tudo é o espírito da Lilith, senão a gente vai começar a falar que tudo é o espírito da Lilith. Mas a Lilith, eu digo que ela atua muito para ela trazer essa proximidade daquilo que deveria não estar presente na nossa vida, que é o oculto. Então, que ela, como você explicou no começo, ela tem seus empregados, né? Exatamente. Vão atuar em várias áreas. Várias esferas. Várias esferas, isso, pode continuar. E ela atua em várias esferas. Então, a principal esfera que ela atua hoje, para ter um acesso para o despertar, ele atua com gatilhos. O gatilho, ele vem na mente. Ele é visual, ele é auditivo. Então, por exemplo, o filme, ele é um gatilho visual e auditivo. E os nossos 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, são portas de entrada para o nosso corpo. Aí nós temos que cuidar. O que é que entra? Pois um filme como esse que foi falado, ele é um filme que vai despertar esse, talvez, não digo o interesse pelo oculto, mas vai fazer a pessoa viver uma fantasia muito grandiosa. Não que seja pecado nós vemos os filmes, mas é que a pessoa começa a entrar numa fantasia, numa deturpação emocional, mental e intelectual muito grandiosa ao longo da caminhada. Uhum. Bom, tem vários filmes, né, que a gente poderia, né? Mas falando sobre a questão da mente, né? Outra face que você mencionou aqui, que ele trabalha dentro da mente. Por que eu tô trazendo para dentro da juventude, né? Porque assim, a maioria dos relatos, o profeta Frederico, dos testemunhos que eu ouço aqui, as pessoas que entraram no ocultismo, na bruxaria, foi na juventude.
A maioria. E isso eu vejo aqui, é comum eu escutar em muitos testemunhos que trazem aqui, né? E essa atuação na mente aqui, né? Trazendo desejos e tudo mais, né? Como que os pais, né? Seja lá, um jovem, ele já pensa, ele já age assim por conta própria. Mas como que os pais, desde criança, podem blindar a mente da criança e do adolescente para que ele não tenha ou tentar evitar esse acesso nessa brecha dentro da casa, dentro do lar, né? Porque ela está fortemente agindo hoje entre os jovens, né? Como fechar? Com que instrução hoje você dá para os pais? Esses dias atrás, há meses atrás, eu estava com o meu telefone do meu lado e com o meu notebook na frente e a Bíblia aberta, estudando. E o Senhor disse assim, olha quantas telas estão abertas diante de você. Eu falei, tem 2 telas abertas, Senhor. E aí o Senhor disse assim, não, você tem uma tela, ou digamos uma porta aberta, que é a minha palavra. Ela está aberta diante de você. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós acessamos as revelações do Espírito Santo. Então o que é isso? Telefone, televisão, pode ser uma entrada para questões boas, como pregação, como louvores, mas também uma porta para o inimigo da nossa alma, porque nós estamos em Cristo, mas grande parte hoje dos jovens ou dos pais e das mães, não só dos jovens pai e mãe que tem jovens em casa, mas eu digo que às vezes tem crianças. E aí, para deixar a criança entretida, vai lá e dá o telefone, e aí ela começa a ver qualquer tipo de coisa. Por exemplo, tem desenhos que vão cantar determinados pontos que vão abrir entidades para dentro da casa, e aí a criança começa a passar por essa opressão. Estava me lembrando agora de algo que eu escutei numa casa que ela era oprimida por demônios. Quando se colocava uma determinada banda de um ritmo musical assim muito terrível, muito tenebroso, os demônios parece que se potencializava. A opressão se potencializava. Por quê? Porque aquela banda ela servia a Satanás. Então, o ambiente espiritual era corrompido. Então, uma música corrompe o ambiente espiritual, um desenho, um filme, coisas que talvez pra gente é simples. Então, o que pai, mãe ou o jovem precisa fazer? Precisa vigiar. Uma das renúncias, eu estou em 90 dias de consagração, de jejum. Uma das minhas renúncias foi tirar vídeos curtos, para não perder tempo, para me dedicar mais ao conhecimento. E um dos propósitos, porque eu renunciei vídeo curto, mas eu falei, Senhor, em 90 dias eu vou ler a Bíblia inteira. Eu vou ler a palavra de Deus inteira, porque eu tirei aquilo que era para distração e agora estou investindo meu tempo no conhecimento da palavra. Então, para um pai e para uma mãe, ele precisa, mesmo que muitas vezes a criança é o bebê, ela vai começar a escutar aquelas informações da palavra. Ela não vai ficar escutando pregações, a criança não vai entender, mas a declaração da palavra já é muito importante. Então, bebê, criança, ela começa a escutar, ela pode não entender, ela na mente natural, mas o espírito dela está recebendo da parte de Deus, porque a palavra de Deus vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra do Senhor. Então, os pais precisam alimentar aqueles que ainda têm um domínio maior, talvez um jovem já tem uma idade maior, já é um adulto, não tem como isso. Mas os pais precisam cuidar para alimentar e direcionar que se alimente da palavra de Deus e declare a palavra. Os jovens, aí eles precisam se desesperar e apaixonar pelo Senhor Jesus. Receber o batismo com o amor de Deus. Porque o batismo com o amor de Deus, ele vai fazer, você não vai ter nojo do ocultismo. Você vai ter amor e você vai entender que Jesus Cristo veio para todos. E talvez esses nos precederão no reino dos céus, se nós não vigiarmos na nossa caminhada cristã. Esses podem nos preceder na caminhada no mundo espiritual. Então os jovens têm algo. O nosso cérebro, segundo a psicologia, ele é dividido em 2 partes. O lado direito representa a criatividade e o lado esquerdo representa a nossa lógica, o nosso racional. Isso é espiritual. Porque, digamos que a criatividade representa o espiritual e a nossa parte esquerda, a lógica, representa a parte racional. Eu lembro que uma vez, meu irmão, o Senhor perguntou para mim assim, meu filho, em qual rio você quer mergulhar? No rio do sobrenatural ou no rio do racional? Eu tinha terminado de ver uma imersão
de conhecimento, e o Senhor me fez essa pergunta: qual rio você quer mergulhar? No rio do sobrenatural da minha presença? Ou você quer viver governado pelo seu racional, onde você é apegado a dinheiro, onde você é apegado a tantas coisas físicas? Então, a minha palavra para os jovens não ficarem apegados a essa questão do oculto é que eles se apaixonem desesperadamente, e não só se apaixonem, porque a paixão ela pode durar por um tempo, mas o amor por Cristo vai nos consolidar. Ainda que a pessoa tenha muitas coisas para transformar, talvez ela tenha que mudar algo no caráter dela, mas ela está buscando. E esse é um princípio de liderança que eu carrego no Senhor. A pessoa pode estar desalinhada, eu trago ela para perto. Eu puxo ela para perto porque eu aprendi isso com grandes homens e mulheres de Deus. Eu preciso trazer para perto, principalmente os jovens. Eles têm uma fome muito grande. Eu lembro que uma certa feita num retiro, os jovens sempre gostavam de estar perto de mim. Por quê? Cada unção. Porque eu falava sobre o mundo espiritual, falava de demônio, só que quando eu falo de demônio, e desperta aquela disposição pra pessoa querer expulsar o demônio. Aí tem crente que acha que é pecado querer expulsar demônio. Eu tava num meio assim, a pessoa ela falava pra mim assim: não, você não pode desejar expulsar demônio, é errado. Não pode, você não pode desejar isso daí. Só que isso faz parte do chamado de libertação. Então, grande parte do interesse dos jovens nesse tempo não é pela sua parte oculta, mas por muita perversidade, talvez em vícios, não só perversidade sexual, mas em vícios, envolvimento com isso tudo. E precisa vigiar demais, porque a pessoa pode se sentir muito segura de si, mas se ela não tiver uma vida muito consolidada em Deus, orando, jejuando e se consagrando, ela não consegue permanecer e andar mais um pouco na presença de Deus. Lilith também trabalha nessa questão nessa questão da pessoa que não consegue permanecer também, procrastinar. Aí já entra em outro espírito maligno. Entra o espírito da procrastinação, né? E procrastinação, preguiça, ele entra com essa questão de Belfegor. Ele entra para atuar com isso. Então, por exemplo, a pessoa desistir. Jezabel atua. Jezabel atua para tentar fazer os ministros do Senhor desistir da caminhada cristã. Aconteceu com Elias. Quando Elias foi atacado por Jezabel, ele falou: eu vou morrer, eu preciso correr, eu preciso fugir daqui. Então ela tenta oprimir emocionalmente homens e mulheres de Deus. Você percebe como nós começamos a falar de Lilith, mas quando nós começamos a aprender, nós vemos que tem várias esferas que se conectam dentro da Lilith. E a Lilith, ela atua com bruxaria, vida, né? Principalmente dentro da palavra de Deus. Nós temos exemplo, o principal exemplo de desistência para mim é de Elias, porque ele estava desgastado emocionalmente. Eu lembro que há dias atrás, eu entendo que como profeta eu tenho sempre às vezes uma indignação santa, e eu sinto que o Espírito Santo está sentindo naquele tempo. Eu estava bravo, eu falava: Deus, eu tô bravo com esse povo, essas pessoas parecem que não se alinham, não se posicionam para cumprir princípios de Deus. Eu estava bravo, mas o Senhor dizia dentro de mim assim: isso que você está passando é um ataque de demônios. Isso que você está sentindo dentro de você é um ataque de demônios. E aí o Senhor me deu a palavra de Elias. Quando Elias passou por isso, porque ele estava, digamos, desiludido, ele falou: só sobrou eu. Mas o Senhor disse para ele: ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal, não adoraram sua imagem. E o que acontece? Quando tem esse tipo de situação, o Senhor disse bem assim para mim: você não pode parar de manifestar a unção, a presença e os dons porque alguém foi desleal, porque alguém desonrou, ou porque alguém desistiu ou não permaneceu na caminhada. Então, o espírito da Lilith, ele atua nessa esfera para despertar o oculto, mas o espírito de Jezabel, ele atua numa outra esfera, que é para desestabilizar emocionalmente homens e mulheres de Deus e os cansar na alma, porque nós precisamos descansar. Senão, de tanto eu ministrar a libertação, principalmente sobre a Lilith, eu atendo muitas pessoas e a maioria dos casos é a libertação da Lilith. Eu fiquei tão desgastado que eu quase entrei num burnout espiritual. Eu não tinha brecha de pecado aberta. Eu não tinha brecha de pecado, mas eu estava trabalhando tanto para Deus que a minha alma e o meu espírito se cansou. Eu só me recuperava como? Dobrando o joelho e lendo a Bíblia. Em momentos de batalha espiritual, não é que não é bom jejuar. Nós temos que jejuar para vencer pecados, batalhas espirituais, sim. Mas em momento de um desequilíbrio emocional muito forte, ministro do Evangelho, não aconselho a pessoa a estar jejuando. Ela pode jejuar menos tempo,
Quando eu passei por essas lutas de tanto expulsar a Lilith, e a pessoa manifestava, às vezes estava atendendo a pessoa online, a Lilith manifestava lá, na pessoa. Vou te contar um sonho, meu Deus, me lembrei de uma experiência agora. Eu tive um sonho, tenho certeza que esse é esse espírito de Lilith. Eu sonhava que eu estava indo para fazer um atendimento com 2 moças, elas eram dos Estados Unidos. E elas começavam a se beijar no sonho, e uma delas pegava sangue e fazia a cruz invertida bem no centro da testa dela, e eu acordava. E aquele dia eu tive o discernimento que eu deveria começar a gravar os atendimentos que eu fizesse, porque Satanás poderia levantar alguma artimanha. Então, eu tive esse sonho, e a Lilith apareceu no meu sonho, não explicitamente. Agora eu lembrei de outro sonho. Eu lembro que eu sonhei que eu estava dentro de um elevador, e se abria digamos que uma porta, um espaço, e eu via a sombra da Lilith. Eu sabia que era a Lilith dentro do sonho. Eu via só a sombra. E eu sabia dentro de mim que ela vinha para me dar um bote, para me atacar. Quando ela dava um susto em mim, eu agarrava ela pelo pescoço e eu jogava ela dentro de um rio de fogo. Eu nunca mais esqueci desse sonho. Para mim, foi um dos sonhos mais fortes que eu tive com a Lilith. Eu pegava ela pelo pescoço e eu jogava ela dentro de um rio de fogo. Só que junto dela tinha um sapo. Eu pegava esse mesmo sapo e eu fazia assim